Esses dias também caiu, eu entrei com recurso, um garoto que ele fala, ele basicamente ele nega o Holodomor, né, que foi na Ucrânia, com a União Soviética. A gente tinha lá na década de 30, essas crianças ucranianas, enfim, os camponeses passando fome, né? E aí, esse menino no TikTok, ele nega isso, ele nega que essas pessoas passaram fome. E aí ele fez um vídeo mostrando um gráfico, falando assim, olha gente, na União Soviética, durante a época do Stalin, as pessoas não passaram fome. E por que não? Aí ele pega um gráfico e mostra o índice, né, de carboidrato que as pessoas consumiam. Carboidrato não, perdão, não era carboidrato. Era... que tem no açúcar, que tem no... Será que era carboidrato? Que tem no açúcar, que tem no pão... É isso, tem carboidrato. Tem carboidrato. Tem carboidrato. Cara, tudo tem carboidrato. Pera, eu não lembro exatamente. Pão, açúcar tem. Não, ele mostrou que os caras tinham um alto... Não é carboidrato. Era calorias? Calorias. Era calorias? Obrigada. Isso, calorias. Um alto índice de calorias. Se bem que carboidrato acaba vendo caloria. Proteína, gordura, tudo caloria. Exato, que é energia. Enfim, ele mostrou nesse gráfico que tinha esse alto índice de calorias e por causa disso as pessoas não passaram fome. Inclusive, o índice de calorias era mais alto que o dos Estados Unidos. E por conta disso, ele concluiu que não passava fome. Só que ele esqueceu de avisar, por exemplo, e aí eu fiz esse vídeo refutando, que derrubaram, só que depois eu entrei com recurso. Eu entrei e falei assim, cara, isso é uma mentira gigantesca, você não pode negar um negócio histórico que aconteceu. Tinham testemunhas oculares, e aí eu trouxe um exemplo que foi teve um jornalista escocês, um jornalista galês, que ele foi lá durante o regime soviético comunista, ele foi para a Ucrânia e ele escreveu, fez imagens e tudo mais das crianças passando fome. Inclusive, ele tem relatos, e pra galera que gosta de assistir e tal, tem uma série, um filme na Netflix, enfim, que é A Sombra de Stalin. Que mostra, você já assistiu? Não. Você tem que assistir, é muito top. Assim, mostra na real, o cara tava lá andando, esse jornalista galês, que é o Gareth Jones, o nome dele. Algo nesse sentido, é o Jones. Ele tava lá, naquele frio do caramba, naquele inverno, e ele achou uma casinha de madeira com umas crianças. Tipo, tinha umas 2, 3 crianças. E aí o cara entrou e tava morrendo de fome, porque ele só tinha comido casco de árvore. Galho de árvore, assim, tava comendo porque era onde tinha nutriente pro cara. E aí... ele entrou lá nessa casinha, perguntou pras crianças se elas estavam comendo, o que elas estavam comendo e tal. Aí a menininha falou, vou preparar uma coisa pra gente comer. Aí a hora que ele recebe, assim, é uma tigela com água, porque eles tomavam muita sopa rala. Tipo, era água com batata, por exemplo. Mas naquele caso, era água com uma coisa que parecia carne. Né? Ele falou, isso aqui é carne? Nossa, onde você conseguiu carne? Como que você vai caçar, né? As crianças. Aí ela falou assim, então isso que você tá... Depois que ele já comeu. Isso que você tá comendo é meu irmão. Aí, como assim, seu irmão? Seu irmão caçou isso aqui? Como que é? Não, é meu irmão. Tipo, a carne do meu irmão mesmo. E aí ele abre a porta da cozinha e ele vê que o irmão da menina tava morto lá, faltando uns pedaços dele, tipo, do braço dele. Uhum. Então, assim, União Soviética significa fome. União Soviética significa canibalismo, cara. As crianças tinham que comer o irmão pra não passar fome. Mas de onde esse cara tirou esse dado que o consumo de calorias tava acima? Exato. Então, aí, o que acontece? A treta foi a seguinte, que isso que eu tô falando pra você aconteceu, tipo, 30, 40, 1930, 1940 e tal. E aí ele depois falou, olha, você refutou errado, porque os dados que eu trouxe foram da década de 60. Só que mesmo se você pega os caras que sobreviveram, tipo, teve um cara que eu trouxe nesse vídeo, que ele era de família soviética, enfim, a família russa dele, e aí ele conta a história de que realmente os avós dele passaram fome, isso era inegável. Por quê? Por que é um alto índice de caloria? Porque os caras, lembrando que os camponeses, eles eram escravizados pelo governo do Stalin. Por quê? Porque o Stalin, como era um governo socialista, não chegou a ser comunista, mas era socialista, ele chegava na sua terra, ele desapropriava a sua terra. A partir de agora, essa terra não é mais sua, é do Estado, porque o socialismo faz isso, ele desapropria os meios de produção. E aí, essa terra agora é do Estado. Essa terra sendo pertencente ao Estado, o que vai acontecer agora? Eu vou continuar produzindo na terra, mas aí os grãos vai ser de quem? Vai ser meu ou vai ser do Estado? Vai ser do Estado. Então, o Estado te obriga a trabalhar na terra que era sua, mas agora todos os grãos vão ser confiscados pelo Estado. E aí, a partir disso, que o Estado detém tudo, aí ele te dá alguma coisa. E isso que ele dava para as pessoas era sobrevivência mínima, que era pão, açúcar e gordura. Tinha gente que comia gordura pura, tipo gordura derretida com água. E aí, obviamente, a caloria vai ser alta, porque você tá comendo gordura, cara.
caramba. Sim, é o mais calórico de tudo. É o mais calórico de tudo. Então, lógico que a caloria vai estar lá em cima. Só que o cara quer trazer... Ele quer trazer como se isso fosse dignidade. Não é dignidade alimentícia. Nunca. Teoricamente, entendeu? ele estava certo. Só não disse qual tipo de caloria que você estava comendo. Exato. Ele quis comparar com os Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos os caras estavam comendo o quê? Alface. Agora você quer comparar com água e gordura? Tá comendo McDonald's. Que é gordura, com proteína, pelo menos. Exato. E aí os caras comiam água com gordura, lógico que... E aí, eu trouxe um exemplo lá de um... Não vou lembrar o nome de um cara. Mas que ele fala que as pessoas não sobreviviam... Quando as pessoas sobreviviam até os 50 anos, elas sobreviviam com diabetes, elas sobreviviam depois com, tipo, às vezes dava AVC, algum tipo de coisa por conta da gordura no sangue, porque os caras consumiam muita gordura. Porque é um frio do caramba e os caras têm que trabalhar muito no campo. Porque eles são escravizados para trabalhar no campo. Então ele esquece que teve escravidão, ele esquece que teve essas doenças por conta da dieta deles. E são esses vídeos que acabam caindo da minha conta, porque eu não posso falar de Rússia, não posso falar de China, porque o TikTok é um aplicativo chinês. Sim. Entendeu? Existe gente, então, que defende ainda a ideia comunista? Gente da minha idade. Tem gente da minha idade que tem um cara lá, o cara é mó estranho, assim. Ele é um barbudo meio, tipo, hippie, assim, eu não sei muito bem. Que ele defende Lenin. E esse outro aí defende o Stalin. Então você vê umas caras que tá... Defender Che Guevara, até que tem gente que fala, tudo bem, porque o cara era bonito. Agora vai defender o Stalin, cara. Tipo assim, não dá. Não dá.